surgimento da doutrina espírita e as mesas girantes. Nós estamos vendo as mesas girantes e o espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 19 desse livro, que tem como enunciado: o testemunho de homens célebres quanto às mesas girantes e falantes, o conde de Meslon, Frederic de Rougemont, conde de Tristan, Felicien de Salce, membro do Instituto Francês, se rende aos fatos, carta que ele dirigiu ao Marquês de Mirville, a mesa dá aulas a de Salce e faz desenhos originalíssimos, confirma a veracidade dos fenômenos das mesas, o Dr. Cosi, deão da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, o ilustre teólogo italiano Padre Ventura de Roncalli, aceita os fatos e censura os descritos. Ele vem nos dizer que eles foram analisando algumas experiências que foram surgindo ainda, né, e trazendo, e ele começa aqui falando sobre o conde de Meslon, né, aquele célebre homem. Ele também foi a pesquisar e ele, junto com dois jovens homens e uma jovem moça, se puseram a analisar os fatos e também a ter a experiência. E aí, inicialmente, uma das suas primeiras ali, então, comunicações, o espírito que veio se comunicar com eles foi da mãe da jovem que estava participando. E elas fizeram perguntas para ela, né? Se eles eram da mesma natureza que eles, e ela fala que não. Se era de uma ação fluida ou gasificada, ela fala que sim. Né? Ela fala se também tem uma recompensa depois da morte, né? Se existia um inferno eterno, que ela fala que não, né? Então ele fala também, né, que se ela já veio na Terra, e ela fala que sim, e vai respondendo algumas dessas perguntas, né? E ele depois teve outras experiências ali junto à sua família, né, junto às mesas, famosas mesas pés de galo, que eles obtinham esse tipo de comunicação. E depois, mais tarde, eles tiveram uma comunicação de um outro espírito que ele se identificou como um falecido irmão do conde, mas que depois de ser constrangido em uma das suas comunicações, ele revelou que ele era um espírito mau, que tinha muito ódio da família do conde, né? Então ele vem ali para atacar a família do conde, né? Para tentar prejudicar. E a gente sabe que tem espíritos ali que realmente, né, querem se comunicar, querem prestar solidariedade com a gente, né, e nos instruir, como tem espíritos que estão ali que às vezes nós tivemos algumas eventos, né, infelizes, que a pessoa ficou muito magoada, muito triste, e ela hoje quer, vamos dizer assim, justiça, né, quer se vingar. E aí, continuando aqui, né, a gente vai falar sobre o filósofo teólogo de Frederic de Rougemont, que ele também, né, em 1853, pôs a pesquisar sobre as mesas, né, e ele, junto a outras 5 pessoas, começaram a pesquisar sobre os movimentos das mesas e também tiveram ali suas respostas. E aí ele conta aqui sobre o conde de Tristan, que ele foi um grande, ele participava de numerosas, né, sociedades da época, né, e ele foi de grande relevância também para a doutrina espírita. E ele vem falar que ele também, né, depois de 3 meses observando as mesas, ele se rendeu e chegou a uma conclusão que realmente aquilo que ele achava que era idiotice, que as pessoas estavam se iludindo demais, que as pessoas estavam se vislumbrando demais, na verdade, elas estavam acontecendo. E ele escreveu uma carta para Mirville, falando sobre o que ele tinha experimentado. E ele conta nessa carta, que é bem longa, que ele achava que as pessoas, né, realmente estavam ali perdendo seu tempo, que ele achava que as pessoas não eram inteligentes, não eram sábios por estar fazendo aquilo ali. Só que aí ele começou a perceber que outras pessoas de grande renome começaram a pesquisar sobre, e porque ele não viu que ele não tinha como mais. E aí ele começou então, junto, né, com seus 2 filhos, ele começou a pesquisar. Também eles começaram a ter esses episódios, né, esses momentos ali de pesquisa. E ele falou que depois de 45 minutos observando a mesa, ele falou, bom, ela não vai fazer nada. É isso que ela começou então a se movimentar.
Então ele conta que aí depois disso ele teve outras experiências, né, junto aos seus filhos, e aí ele foi vendo e começou a pesquisar. Ele queria que isso, identificar isso como se fosse, isso é coisa da matemática, isso daqui tem energia, né? Porque a ciência queria explicar tudo por quê? Por números, era o que eles queriam fazer, né? Que nada isso era alguma coisa a mais do que isso, né? Então eles queriam explicar e mostrar, olha, tá todo mundo doido falando que é espírito, mas não é, todo mundo é charlatão, mas não é. Isso daqui é comprovação científica, é física, né? Tudo aquela. E aí ele pegou e falou assim, que ele tentou, e assim, em consequência, depois de longas tentativas de pesquisa, né, ele teve que vencer o quê? O orgulho. E ainda ele fala, né, que ele estava procurando quem fosse causador da fraude, né? E este alguém não poderia ser menos do que ele mesmo, né? Porque ele estava querendo brigar contra os fatos que existiam ali. E aí ele fala que, né, a religião cristã não deveria estimular isso. Né? Depois ele continua na sua carta que não deveria estimular esse tipo de acontecimento. E aí ele fala que ainda no final da carta dele, ó, que ele está terminando, né? Ele cita assim, os fenômenos não são reais, que ele escutou de uma outra pessoa, né? Ou esses fenômenos não são reais, ou eles são. E se não são, é desonroso perder tempo com eles. E se são, é arriscado provocá-los e deles fazer-se um passatempo. Então ele achava, né, que não deveria isso divulgar, né, não deveria dar consequência a isso, né, porque senão estaria prejudicando a outras coisas que eles julgavam como prioridades, né? Então isso iria prejudicar tudo aquilo que eles vinham trazendo como ciência. Só que aí ele teve que ceder a essa ideia de pensamento. Mais uma vez vem seu orgulho, né? E ele fala que o próprio filho dele escreveu a Mirville, que eles tiveram outras e outras experiências na sua casa. E aí ele fala, né, que tinha os carpinteiros em volta segurando a mesa, e aí ele pediu para que a mesa levantasse e com um dedo do salse a mesa foi para o chão, vencendo os carpinteiros e se quebrando toda, né? Em uma das experiências, né, ele pediu para a mesa que estava com um lápis no pé dela escrever cão. E aí ela pegou e foi lá e escreveu Anna Kelby. E aí ele falou, né, estúpido, né, você escreveu errado, né, ela não entendeu nada. E a mesa não estava respondendo ele. E aí ele pegou então e falou assim, a mesa falou assim, inverte a palavra. Estúpido é você, que Anna Kelby significava eu sou um cão. E nisso, ela foi ensinando ele a várias experiências, né, com mais exatidão, sobre árabe, hebraica, sobre desenhos. Então, foi de grande relevância para ele, sim. Então, porque trouxe bastante conhecimento para ele e ele teve que vencer o orgulho e ver que a mesa, sim, produzia fatos. E depois, finalizando, vem, então, o padre, né, de Ventura de Raucalha, que ele vem falar sobre também que ele começou a ver sobre as mesas e que ele acreditava que esse fenômeno das mesas estavam acontecendo porque tinha o período que eles tiveram que se refugiar, né, da igreja, né, que anticlerical, o movimento, né, que estavam ali querendo derrubar a igreja na época, e que isso era uma ação, né, de Deus para mostrar, para trazer à tona toda a parte do cristianismo, né, para intensificar isso e para fortalecer eles e parar de prejudicar a Igreja Católica, né? E só que na verdade ele foi ver que os fatos não eram bem isso, né? Não era por esse motivo, né? Era por uma renovação ali do conhecimento, das ideias dos homens, né? E que coisa acabou ali tendo no mesmo período que isso estava acontecendo. Mas ele mesmo, né, pôde provar sobre os fatos. Ele começou também a pesquisar sobre os movimentos da mesa, né, que a princípio ele achava que tinha uma ligação, mas que não era esse o objetivo, era trazer um novo conhecimento à humanidade daquela época. Mas se hoje, né, a gente ainda tem muito a melhorar nosso conhecimento, a nossa mente, você imagina, né, para aquela época, para os homens daquela época, né, que tinha uma ideia muito mais, assim, fechada, né, uma mentalidade muito mais fechada sobre o mundo, né. Então ele vem dizer que ele também fez parte disso.
Então esses foram responsáveis também por, naquele período, por pesquisarem e trazerem todo o conhecimento que também hoje a gente tem sobre a doutrina, né? Quanta coisa aconteceu, né? Ainda a gente tem bastante coisa aqui para ver. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando. E aqui, nos nossos vídeos, todos os domingos, tem vídeo todos os dias aqui para você se instruir e aprender mais e mais sobre a doutrina espírita. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.